Pessoal, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, né? A hora que você tiver tempo, gostaria que você olhasse essa aula muito importante, né? Nós estamos chegando no nosso final, só faltam poucos itens para nós terminarmos a nossa disciplina, né? Hoje nós vamos ver, na realidade, o que é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, né, que é chamado famoso LTCAT, não é verdade? Que é a base fundamental, o LTCAT é a base fundamental para a empresa emitir o PPP, que é um documento muito importante, né, sobre aposentadoria adiantada, né? Ou seja, sobre a parte de aposentadorias, tá ok? LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. Muito importante nós seguirmos aqui. Bem, as premissas básicas do laudo técnico, turminha, será sempre essas premissas básicas, né, do LTCAT, será a finalidade, eu tenho que atender às exigências de leis, decretos, ordens de serviço, instruções, né, do Instituto Nacional de Previdência Social, né, ou de Seguro Social, é o INSS, beleza? Muito importante que nós devamos saber isto, não é verdade? O objetivo, qual que é o objetivo do LTCAT? É avaliar todas essas atividades que o empregado exerce, né, nas suas funções ou atividades, avaliando sempre os agentes nocivos que tenham potencialidade de prejudicar a saúde e a integridade física desse trabalhador. Olha que interessante. Mas tudo isso de acordo com os parâmetros estabelecidos por lei. Por exemplo, ele vai servir de base, o LTCAT, como eu falei, para a confecção do PPP, que é feito pela empresa, sendo que o LTCAT ele é elaborado pelo engenheiro de segurança ou pelo médico do trabalho. Bem, você como técnico de segurança da empresa, você vai ter que exigir da empresa, se a empresa não tiver um engenheiro, que um engenheiro faça esse tipo de serviço para vocês. Tá ok? Muito importante a confecção do LTCAT. Essa avaliação dos agentes nocivos é muito interessante. Por quê? Avaliar um agente nocivo, você tem que fazer a avaliação daquela parte de agentes ocupacionais, que são os agentes físicos, químicos e biológicos que possam prejudicar a saúde do nosso trabalhador. O LTCAT tem essa função. Um dos objetivos, né, desses riscos ambientais é identificar todos os riscos da atividade laboral do trabalhador, beleza? Para você poder inserir no LTCAT, né? Estabelecer procedimentos de segurança, tudo certinho. Primeiro, estabelecer medidas de controle de riscos e acidentes, tudo isso. Se você identifica um risco, você tem que ter procedimentos de segurança, medidas de controle de risco, né? E ainda classificar esses riscos de acidentes de trabalho, identificar e classificar, beleza? Então o LTCAT, junto com o entendimento da NR15 e a NR6, você conclui para a empresa poder elaborar o PPP. Porque muitas empresas elas não têm o PPP quando você exige. É porque ela não teve laudos técnicos, né, de controle ambiental do trabalho. Não teve esse laudo técnico, né, e nem aplicou as normas da NR15 nem da NR16. Beleza? Então, muito importante que nós saibamos isso. Então, para isso, nós precisamos saber a NR15. A NR15 é uma NR, pessoal, que ela tem, se você olhar no livro seu lá de NRs, ela tem mais de 80 folhas. E dessas 80 folhas, apenas 2 folhas no máximo é que diz sobre a norma, que é sobre atividades e operações insalubres. O restante, tudo dessa norma, são anexos referentes
há limites de tolerância em condições de salubridade, em vários anexos, né, de todos os agentes específicos que você possa detectar no ambiente de trabalho. Então, muito importante. Olha bem, o 15.1 diz que atividades insalubres são consideradas operações ou operações insalubres que se desenvolvem acima dos limites de tolerâncias previsto nos anexos. E quer dizer, por ruído, eu tenho que ter no máximo 85 decibéis. Bem, se eu tenho 90, eu tenho que ter equipamento para diminuir, mitigar esse ruído e assim por diante. Então você tem que seguir a parte dos anexos. Muito bem, para nós entendermos bem o que é insalubre, periculoso, penoso, vamos ver aí, eu peguei do Aurélio. Se você entrar lá no Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, não é verdade, o nosso saudoso, renomado vernaculista, não é verdade? Ele ensina que insalubre, ele é um adjetivo que expressa que tipo de qualidade? Que não é salubre, que não é saudável, que causa doença, que é doentio. Então, olha bem, um ambiente insalubre é um ambiente não saudável, é um ambiente que causa doença e é um ambiente que é doentio. Olha que interessante. Agora, periculosidade, que é a outra NR16 que trata sobre isso, eu já vou definir aqui segundo esse vernaculista. Periculoso é um adjetivo que expressa a qualidade que causa ameaça de perigo, em que há perigo. Agora, muito bem, se o meu funcionário está trabalhando em um local de trabalho em que tem perigo iminente de acontecer, beleza? Então o ambiente, ele tem a periculosidade, beleza? Penoso é a qualidade também daquilo que causa pena, que incomoda, que é doloroso, desgastante. Pena, pessoal, aquele pessoal que trabalha em fornos, em grandes fornos, é desgastante pra caramba, mesmo que tenha aquele tempo específico de trabalho e tempo de descanso na norma, mas é penoso, não é verdade? Então, muito importante que nós saibamos disso também. Bem, o que é limite de tolerância, né, que se fala muito na NR15, né? É aquela concentração ou intensidade máxima ou mínima que está relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador. Então, olha, limite de tolerância. O limite de ruído é 84. O que quer dizer isso? Que se tiver abaixo de 84, não é verdade? É o máximo de ruído que nós devemos ter ali. Não pode ultrapassar, certo? É lógico que ele põe esse limite de 84 para 8 horas diárias. É lógico que depende muito do tempo de exposição, né, que vai causar dano e saúde ao trabalhador. Quanto maior a intensidade do ruído, o tempo de exposição terá que ser menor. Olha que interessante. Se você aumenta a intensidade de ruído, ela não pode ter aquele período longo. Ela tem que ser período curto. Então, eles são inversamente proporcionais, não é verdade? Quanto maior a intensidade do ruído, menor será o tempo de exposição que será exigido, tá certo? Tempo vezes intensidade, relações inversas. No equilíbrio, se um é alto, o outro sempre será baixo. Entendeu? O que é limite de tolerância? Porque o limite de tolerância, ele está associado à intensidade, que é a concentração, né? Ou seja, a intensidade do ruído, a intensidade do frio, a intensidade da vibração, não é verdade? Tudo isso tem um limite. É o tempo de exposição versus essa intensidade. Olha que interessante. O 15.2 diz que o exercício do trabalho em condições insalubres, ela vai assegurar ao trabalhador o recebimento, que é a percepção que a gente utiliza, né, em segurança. Percepção é receber, né? Recebimento de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente da região lá ou da empresa. Olha bem, quando der um grau máximo, você tem que pagar, a empresa tem que pagar 40% do salário mínimo vigente.
Se for médio, 20%, se for mínimo, 10%. Não confunda essa parte de salário mínimo que não tem nada a ver com o salário do funcionário. O funcionário pode ganhar 10 mil reais. Se o ambiente for insalubre, ele vai ganhar 40% do salário mínimo vigente, em grau máximo, beleza? O 15.4. Quanto à eliminação ou neutralização da insalubridade, determinará a cessação, ou seja, do pagamento do adicional respectivo, que diz a CLT. O artigo 194 da CLT diz o seguinte: o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa à medida que a empresa elimina aquele risco. Se ela eliminou aquele ambiente insalubre, se ela eliminou aquele perigo, ela vai eliminar aqueles ganhos que o funcionário, que o empregado tinha direito. Beleza? Isso aí está sustentado pela CLT e pelo artigo 194. O item 15.4.1, quanto à eliminação e neutralização da insalubridade, ocorre com a adoção de medidas de ordem geral. Ou seja, turma, quando eu falo adoção de ordem geral, é adoção de medidas, do ambiente de trabalho, dentro de quê? Dos limites de tolerância ou com a utilização de equipamentos de proteção individual ou EPCs. Muito bem, se você tem uma insalubridade, um ambiente insalubre, com ruído, e você acondiciona aquela máquina que faz ruído, e que ela não mais faz ruído naquele ambiente de trabalho, a insalubridade ela é eliminada automaticamente, né? Eu acho que, no meu entendimento, a NR15 não está contrariando a CLT. Isto não é uma unanimidade no Ministério do Trabalho, olha bem o que eu estou falando. Quer dizer que existem juízes que pedem para manter, não é verdade? Devido às condições da empresa. Isso. Agora, mas eu defendo esse ponto de vista. Esse assunto ele vai requerer muita discussão. A NR16, que é periculosidade. Olha, nós vimos a insalubridade, né? A periculosidade, elas são consideradas atividades e operações perigosas e constantes no anexo 1 e 2 dessa NR, que nada mais é do que quando trabalha com explosivos, quando trabalha com substâncias inflamáveis, né? Quando trabalha com substâncias radioativas, já foi adicionado agora também a partir de 86, e acrescentou também a parte da eletricidade. Então, todos esses aqui são atividades consideradas operações perigosas. Então, todos os trabalhadores que trabalharem aqui terão o direito da periculosidade. Está bem claro? O artigo 459 do parágrafo 1º da CLT, deixar de efetuar o pagamento integral do salário até o dia 15º do último mês subsequente, a empresa vai tomar multa. Beleza? Então, isso aqui, olha, não pode passar do 5º dia útil do mês subsequente o pagamento integral do salário. Beleza? Isso é um dado importante que eu coloquei aqui, uma observação. Beleza? Vamos ver o item 16.2. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção adicional, agora aqui, ó, pessoal, 30% incidente sobre o seu salário. Opa, agora aqui não é sobre salário mínimo. Insalubridade é sobre salário mínimo. Periculosidade é sobre o salário do funcionário. Se o funcionário ganha 5 mil reais e ele trabalha num ambiente perigoso e que tem essa periculosidade, ele vai ganhar os 5 mil dele, não é verdade? Os 5 mil reais dele, ele vai ganhar os 5 mil mais 30% disso aqui, que é R$ 1.500. Então, olha bem, ao final do mês, esse funcionário vai receber R$ 6.500. Ficou bem claro? O item 18.8, todas as áreas de riscos previstas devem ser delimitadas. Por exemplo, anexo 1, 2, 3 são consideradas áreas de riscos, todas elas. O valor percentual, que eu falei para você, que é 30% sem acréscimos, não é verdade?
ou gratificações, prêmios, lucros, não entra nada disso. Não havendo direito adquirido, tá certo? Percentual de adicional quanto? Fatores cumulativos. É possível que o empregado estar exposto a um agente insalubre e perigoso? Sim, é possível. Nesse caso, o empregado recebe os dois? Aí é que não, né, velho? Os fatores cumulativos, quando ocorrer a existência de mais de um fator cumulativo, um fator de periculosidade será considerado apenas o fator de grau mais elevado, para efeito do acréscimo salarial. Então, olha bem, se ele tem um ambiente insalubre e tem a periculosidade, ele vai ganhar sobre a periculosidade e não ganhar os dois, beleza? A concomitância de periculosidade e insalubridade. Se a função desenvolvida pelo empregado for simultaneamente insalubre e perigosa, esse poderá optar por um dos dois, beleza? Entretanto, não terá o direito de receber ambos os adicionais. Isso aí eu estou repetindo da aula passada. Aqui existe, gente, alguns casos, posicionamento de justiça em relação à insalubridade, em relação à periculosidade no ambiente de trabalho, quando for remotivo. Alguns juízes dão ganho para a empresa, outros juízes dão ganho para o trabalhador. Seria interessante que vocês avaliassem isto daí, beleza? Deixem uma olhada nesses artigos, muito importante para vocês estarem bem informados. Os riscos ocupacionais, que são aqueles ocupacionais ou ambientais, que nada mais são do que riscos físicos, químicos e biológicos. Não entra ergonômico e nem entra o risco mecânico, beleza? Então, se não existem riscos, esses riscos, então, nós vamos estudar na próxima aula os riscos ocupacionais em que terão que ser avaliados no LTCAT, no ambiente de trabalho, para poder ser adicionado no LTCAT, para a empresa poder gerar o PPP do funcionário, que está tudo associado àquelas aposentadorias, né? Aposentadorias por tempos de serviço inferiores ao que estabelece o INSS. Ok, turma? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês. Pois nós voltaremos. Um abraço.